Êxodo capítulo 4. Depois de Gênesis, tá? Você vai abrir a sua Bíblia aí, capítulo 4. Êxodo 4, nós vamos ler o versículo 31. Nós falamos durante esses 7 dias, hoje é o 8º dia. Nós aprendemos muita coisa. Por isso que nós, no início do jejum de Daniel, relatamos a você a importância desse trabalho e que mudou um pouco a forma de nós tratarmos a visão desse trabalho, mesmo nós sabendo que nós estamos respaldados na mesma essência de Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que se separou durante 3 semanas e com 21 dias foi que chegou a resposta para ele. Nós estamos respaldados e também na estrutura do qual ele decidiu em não se contaminar com as finas iguarias do rei da Babilônia. E toda essa orientação respaldada com a estrutura central de que a igreja precisa de fato ter amor pela presença de Deus. Amor pela santa presença é o nosso foco que nós estamos transmitindo a você, que você possa daqui para frente começar a assimilar essa estrutura que a palavra de Deus tem transmitido a você, de que eu preciso amar Deus, de que eu preciso amar a presença de Deus, de que eu preciso me esforçar, me empenhar, me dedicar a ter uma relação íntima, ter um momento que muitas vezes muitos discípulos não têm tido nos dias atuais com Deus. Nós nos separamos de algumas coisas, é bem verdade. Por quê? Porque nós temos o objetivo de tirar mais tempo para Deus. O tempo de algumas pessoas, antes do jejum de Daniel, era envolto coisas desse mundo, coisas seculares, alimentos que não eram saudáveis para a alma. Mas ontem nós aprendemos acerca disso, de nós protegermos o nosso apetite, pois ele é o fator, ele é o que determina o que nós vamos fazer ou não dali para frente perante a presença do nosso Deus. Ele é o termômetro da nossa vida espiritual. Amém, igreja? Por isso é importante você, a partir de então, começar a compreender, que eu acredito que você já tem vivido ou já está pondo em prática da maneira que Deus tem te orientado. Porque Deus tem visto seu povo longe dele. Ele não quer ver você mais distante da sua santa presença. Você só vai se aproximar se você tiver fome, se você sede pela presença de Deus. E é por esse motivo que Deus está tratando acerca desse assunto conosco como igreja, tá certo? Hoje nós iremos falar desse assunto. Você já pode ler. Na verdade, presta atenção, dentro da igreja tem 2 grupos de pessoas. 2 grupos de pessoas. Se você for observar, existe 2 grupos de pessoas. E esses 2 grupos de pessoas, hoje nós vamos falar desse primeiro grupo. Qual é o primeiro grupo? Os que buscam a Deus pelo que Ele pode fazer por você, fazer por mim, fazer por você. Esse primeiro grupo de pessoas, a gente vai ter um exemplo do próprio povo de Israel. Vamos voltar, vamos relembrar quando Deus teve aquele encontro com Moisés. Lembra? Quando Deus ali atraiu Moisés através daquela sarça que não se consumia. Moisés, ao se aproximar, Deus chama ele 2 vezes pelo nome dele, Moisés, Moisés, ele responde. E dali para frente Deus vai estabelecer um relacionamento, vai criar um diálogo com ele acerca do que ele já tinha proposto em seu próprio coração, que ele se atentou para a opressão, para a aflição dos filhos de Israel no Egito. O povo que vinha sofrendo e passou muito tempo sofrendo, mas no dia que eles se posicionaram a clamar a Deus, a buscar pela presença de Deus, Deus ouviu o seu clamor e ele atrai Moisés, dá ordem a Moisés, dizendo: Moisés, você agora vai ser o homem que vai retornar ao Egito, do lugar de onde
do lugar que um dia você saiu de lá fugido, você vai retornar para aquele lugar. Só que você vai sair daqui com uma missão de resgatar, ou melhor dizer, de libertar Israel do poderio de Faraó. Moisés até então, ao ouvir essa ordem de Deus, ele se assusta, ele não queria muito ir, porque ele sabia que ele tinha saído de lá fugido. Mas Deus disse para ele: não se preocupa, quem procura matar-te já não vive mais. E Deus dá ordem, aquilo é maravilhoso, isso é uma honra, é a missão que hoje os pastores, obreiros, evangelistas, homens, mulheres se empenham de ganhar almas. Moisés estava indo ao Egito resgatar as vidas que estavam lá há mais de 400 anos sendo oprimidas. E Deus, ao dar essa ordem para Moisés vai de encontro ao Egito, mas antes dele ir a Faraó, Moisés vai lá onde estavam habitando os filhos de Israel. O nome desse lugar se chama Gozém, esse lugar onde os filhos de Israel habitavam, melhor dizendo, até porque a Bíblia vai descrever no livro de Gênesis capítulo 45, verso 10, e também no 46, versículo 34, a respeito da orientação, da direção que o próprio Faraó dá para os filhos de Israel. Na verdade, os hebreus que chegaram no Egito foram 70 pessoas da família de Jacó, José, melhor dizendo, ele que cria aquela situação inteira ali diante de Faraó. Faraó permite que eles habitem nesse lugar. E esse lugar, nesse período, quando José estava vivo, era um lugar próspero. Era um lugar muito próspero, onde eles podiam criar gados, cultivar a terra, um lugar muito próspero. Então, eles foram habitar nesse lugar. E aí, depois que José morre, os filhos de Israel passam a ser escravo. Aquele faraó que conheceu José também perece, e os filhos de Israel se multiplicam de 70 pessoas, eles passam a se multiplicar de uma forma extraordinária. E ali o próprio faraó tem medo daquele povo, e eles passam a ser agora escravos numa terra que eles chegaram e foram honrados. E aquela terra próspera passa agora a ser uma terra de miséria, de fracasso, de dor. Os filhos de Israel comiam pão e bebiam água, e raramente comiam ali o fruto, comiam carne, e isso eles passaram a sofrer durante muito tempo. Então Moisés, ao chegar no Egito, ele não vai logo diante de Faraó, ele vai nesse lugar mais pobre do Egito, onde os filhos de Israel habitavam, e ele chama os anciões, as pessoas mais responsáveis, e ele vai conversar acerca de tudo que Deus tinha falado. O próprio Arão, que seu irmão, está junto com ele, e passa para esses homens, esses líderes, e diz tudo que Deus falou que ele iria fazer lá no Egito, o nosso Deus. E aí a reação deles é essa, presta atenção, versículo 31. E o povo creu, presta atenção que forte. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram e fizeram o que, igreja? Inclinaram-se e o adoraram. Olha aqui, você sabe essa reação de adoração? É aquela mesma atitude que normalmente uma pessoa que está muito tempo diante de Deus, buscando, clamando por um milagre, por uma resposta. E quando esse milagre acontece, isso causa no coração de qualquer pessoa uma alegria, uma alegria tão grande, capaz dela agradecer, louvar e adorar o Senhor. Imagine esse povo que estava muitos anos aqui sofrendo. E eles ouviram dos seus pais, os seus pais falaram, os seus antepassados falaram que Deus um dia ia levantar um libertador, eles iriam sair daquele lugar de escravidão e iriam para uma terra que ele já havia prometido, essa terra que manava leite e mel, uma terra boa, uma terra fértil. E agora Moisés, Arão chega, faz aqueles sinais para eles poderem crer que de fato era Deus, e eles adoram. Puxa, todos passaram
agora eu vou ver, eu vou contemplar a grandeza, a face do meu Deus. Então ali o povo se alegra e eles fazem o quê? Eles adoram ao Senhor. Percebe aqui comigo a alegria dos filhos de Israel? Ao adorarem a Deus, dali para frente Moisés, ao dar notícia para os líderes de Israel, ele vai direto a Faraó. Chegando no palácio de Faraó, ele dá ordem para os filhos de Israel serem soltos por um período de 3 dias, a mando do seu Deus, que ele permitisse os filhos de Israel sair a um caminho de 3 dias no deserto para adorá-lo. E Faraó fica enfurecido com essa palavra de Moisés. Faraó fica revoltado com isso. E se os filhos de Israel já eram oprimidos pela escravidão que eles viviam no Egito, agora vai piorar a situação deles. A situação deles vai se agravar um pouco mais. Porque, só para você entender, os filhos de Israel, eles acordavam muito cedo, e eles comiam alguma coisa, e eles desciam para o trabalho deles. O trabalho deles era pisar barro com palha, fazer tijolos e construir o Egito. Essa era a missão dos filhos de Israel. Os pais ensinavam os seus filhos, eles não tinham projetos. A missão deles era essa. O pai passava para o filho e o filho passava para os seus netos. Essa era a missão dos filhos de Israel. Eles não tinham que sonhar. E isso durou por muitas e muitas gerações. E agora, eles trabalham o dia inteiro, retornam para casa, cansado, exausto no final do dia, dormem e acordam no dia seguinte para fazer tudo de novo. Essa era a vida dos filhos de Israel. Mas agora Moisés, a mando de Deus, pede para o povo sair para adorar a Deus. Faraó não gosta, se revolta e ele aumenta. Eles tinham uma cota de tijolos diário e o próprio Faraó fornecia palha para facilitar o serviço dele. Quando o Faraó se revolta, agora ele não vai dar mais a palha que eles tinham que ter para poder fabricar os tijolos. Eles tinham que ir atrás da palha e fazer os seus tijolos. Então, se a rotina deles era acordar cedo, agora eles tinham que acordar 1 hora antes do normal para poder ir atrás das palhas, para poder manter a cota de tijolos diário. Caso eles não fizessem isso, mais eles iam sofrer. Os líderes daqueles escravos, eles sofriam punição, eram chicoteados e fortemente. E quando isso ocorreu, aí você vai comigo, eu vou pôr para você na TV, tá? Aqui mesmo em Êxodo capítulo 5, versículo 21. Preste atenção. O que os filhos de Israel, agora por sofrer, após Moisés se apresentar a Faraó, olha o que eles vão dizer aí. E lhe disseram o quê? Para vós outro, e vos julgue, porquanto nos fizestes o quê? Aos olhos de Faraó, e diante de seus servos, dos seus servos, dando-lhes uma espada na mão, para nos matar. Esses são os mesmos que antes falaram o quê? Fizeram o quê? Adoraram ao Senhor. Ao ouvir da boca de Moisés, presta atenção. Eu vou te levar aqui a alguns cenários para você entender esse tema de hoje, tá? E compreender e talvez enxergar e se identificar em qual grupo você se encontra hoje, tá? Mas presta atenção. Então, quando Moisés chega com a notícia, ó, Deus me enviou e Deus vai libertar vocês. Eles adoram a Deus. Moisés vai até Faraó, Faraó não aceita, aumenta o peso, e por eles não cumprir a cota de tijolo diário, eles sofrem punição. E agora eles estão falando que a Moisés e a Arão, que Deus faça justiça, porque quando eles chegaram, em outras palavras, que eles estavam querendo dizer, a nossa situação já era difícil, agora piorou. Moisés mudou o cenário de adoradores para murmuradores. Mas para a gente compreender
Dali para frente, o próprio povo de Deus, após Deus enviar aquelas 10 pragas, na última a gente sabe que foi o anjo que veio e levou todos os primogênitos, desde os animais. Por fim, Israel é liberto. E eles saem felizes da vida, louvando e adorando a Deus. Os anos de escravidão no Egito, eles agora entram na casa, pé de ouro, pé de prata, eles saem dali ricos, cantando e louvando a Deus, em direção ao quê? A terra prometida. E aí a gente vai ver 2 versículos para testificar isso, só para você entender. Também em Êxodo, na TV vai aparecer para você, o capítulo 12, o versículo 37 e o 42, tá? O verso 37. Vamos lá? Assim, de Ramsés para Sucote, acerca de quantas pessoas? Somente de homens, sem contar mulheres e criança. Esse é o versículo 37. O versículo 42. Esta noite, ao Senhor, nela, da terra do Egito. Esta é a noite que devem comemorar nas suas. Uma alegria, igreja. Oh, alegria. Gente, é 430 anos sofrendo. Chegou o dia da libertação, e mais do que isso, um dia que eu saio da terra de dor, de sofrimento, e está prometido um lugar que mana leite e mel. Que alegria, igreja. Mas eles sabiam que teriam que atravessar o Mar Vermelho. Eles passam pelo deserto, chegam ao Mar Vermelho. E lá, nesse desafio, novamente Israel, preste atenção, a notícia que Deus havia enviado Moisés para libertar, o que eles fazem? Eles adoram ao Senhor pela notícia. Quando Faraó se revolta, eles reclamam. Lógico que também estava doendo neles, né? Sofrendo. Mas eles vão lá e reclamam, murmuram. Agora Deus liberta, eles estão como? Alegre e feliz de novo. Mas na hora que chega diante do Mar Vermelho, e eles olham para trás, e lá vem Faraó, pois estava arrependido. Próprio Deus, o próprio Senhor endureceu seu coração, e ele se arrepende de ter libertado Israel, e ele levanta todo o seu exército. Ao encalço de Israel ele está. Israel se desespera, Israel fica apavorado. E você sabe qual é a reação deles? Eu vou pôr para você aqui na TV novamente. E essa linguagem não é a Ara, é outra linguagem, mas que você possa prestar atenção. Vamos lá, leia o que está aí na TV novamente. Vamos lá, gente, novamente. 1, 2, 3. Toda a igreja disseram: será no Egito que para quê? O que foi que você tirando-nos? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz. Para o quê? Eles fizeram novamente outra pergunta. Pois teria, guarde isso aqui, esse final aqui, leia. Pois teria, vou ler para você. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Eles estão novamente reclamando, dizendo: teria sido melhor para nós. Eles saem do Egito fazendo uma festa, carregando ouro, carregando tudo do melhor. Mas agora ele chega novamente em um desafio,
Eles estão dizendo seria melhor para nós. Já já nós vamos falar desse ponto, desse detalhe. Mas aqui Israel está aflito. Por fim, Deus, através de Moisés, ele estende o cajado, vem o vento, Deus abre aquele mar de uma forma extraordinária e o povo passa, sem molhar o pé. Só para você entender os detalhes, sem molhar o pé. Chega do outro lado, o faraó vem em caos, com o seu exército. E eles olham para trás e eles passam a ver aquelas águas destruir os seus opressores de mais de 430 anos. Os seus cavaleiros, cavalos, todos foram engolidos e mortos. Depois que a água se fecha, o que passa a observar e ver são cadáveres sobre aquelas águas. E Israel se alegra novamente. Miriam se ajunta com um punhado de mulheres e elas louvam, elas cantam, elas dão glória a Deus, elas dizem aleluias, elas engrandecem ao Senhor. Isso vai falar em capítulo 15, a partir do versículo 20. Mas a gente não vai ler. Se quiser anotar, anote para você ler em casa. Mas Miriam faz aquela festa e elas cantam, elas fazem aquele momento, aquela alegria. Oh, glória a Deus! Esse Deus é grande, esse Deus é poderoso, esse Deus é único. 3 dias de caminhada no deserto. 3 dias depois. Não é muito, tá? É 3 dias. Você está a 7. Ou esse é o 8º, na verdade, né? Na caminhada com Deus, mas foram apenas 3 dias depois desse episódio, deles verem mais uma vez o poder de Deus. 3 dias de caminhada, lá no capítulo 16, versículo 3, capítulo 16 de Êxodo, verso 3, você vai ler na TV, tá? Vamos lá, eu vou ler junto com você. Diz assim, ó: disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão e a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar-te de quê? De fome toda essa multidão. E novamente eles estão o quê? Murmurando, reclamando. Igreja, você percebe aqui o exemplo de altos e de baixos? Você percebe o padrão dos filhos de Israel? Qual é o padrão dos filhos de Israel, igreja? Eu vou falar para você. O padrão dos filhos de Israel, assim como o padrão dos muitos que se encontram no primeiro grupo de pessoas dentro da igreja. O padrão dos filhos de Israel é o seguinte: eles ficam muito felizes quando Deus faz o que eles querem e quando eles querem. Mas eles ficam infelizes quando Deus não faz o que eles querem e quando eles querem. Esse é o padrão de Israel. E esse é o padrão das pessoas que servem a Deus ou que buscam a Deus, que clamam por Deus apenas pelo que Ele pode fazer por elas. O que Ele pode fazer? Israel, ao sair, presta atenção, ao sair do Egito, eles ficam meio confusos com relação ao objetivo de Deus para a vida deles. Eles estavam mais focados no que, ao invés de quem eles herdariam. Eles estavam mais focados na terra que Deus havia prometido, do que se preocupado a quem conduziria, quem é esse Senhor, como era o caso de Moisés, que não vamos falar hoje. Vou falar hoje apenas do primeiro grupo de pessoas, que são as pessoas que buscam a Deus pelo que Ele pode fazer. Israel fica feliz quando Deus opera, quando Deus faz no momento que eles querem.
E aí eles adoram, e aí eles festejam, e aí eles cantam louvores, aí eles se aproximam. Aí é muito fácil dizer glória a Deus, é muito fácil dizer aleluia, apenas quando eu busco Ele por esse momento, por esses motivos, melhor dizendo. Mas quando Ele não faz, quando Ele não opera, qual é a reação de uma pessoa que busca a Deus apenas pelo que Ele pode fazer? Ela se entristece. A reação dela é única, ela se entristecer. Ela se entristece, ela fica infeliz. Quando na verdade, quando você, guarde isso, tá? Já vou pôr na TV para você, você vai anotar, mas guarde dentro de você primeiro. Quando você serve a Deus apenas com o foco do que é melhor para mim, você vai perder a oportunidade de ter uma vida de intimidade com Deus. Se você busca a Deus apenas o que Ele pode fazer por mim, você perde o momento de se aproximar em um grau mais profundo de intimidade com Deus. Percebe que Israel sempre diz, ele disse o que para Moisés? Melhor teria sido para nós. Os que buscam a Deus pelo que Ele pode fazer por eles, essas pessoas, elas têm um interesse único. O que importa é o que o que elas estão necessitando, o que elas estão precisando. Esse é o foco principal. Nisso não importa se Deus vai gostar ou não vai gostar. Ela se dando bem é o que importa. Ela fica feliz, ela vem à igreja, ela é fiel, mas se deu errado, ela abandona Deus. Ela não quer mais. Será que você é esse tipo de pessoa? Será que você é esse tipo de servo? Será que você se encontra nesse primeiro grupo de pessoas que estão dentro da igreja? Olha para o centro da igreja e você vai perceber. Vai perceber que existe esses dois tipos de pessoas. E esse eu estou falando para você, é o primeiro grupo. Israel, essa imagem de Israel, ela está entronizada nos dias de hoje. A mesma imagem em muitas pessoas que dizem servir a Deus. Serve a Deus apenas com um único foco: o que Ele pode fazer por mim. Eu quero ir num lugar que eu resolva a minha vida. Eu quero congregar numa igreja que a minha vida seja resolvida. É assim que muitas pessoas, às vezes, ela tem como princípio, com um motivador principal para buscar Deus. Se Ele não faz, essa igreja não presta. Logo ela diz assim: esse não é lugar para mim. Há tanto tempo que eu estou dentro desse lugar e nada mudou na minha vida. Mas sabe por quê? Porque ela está buscando a Deus apenas naquilo que pode ser melhor para ela. Teria sido melhor para nós, Israel falava para Moisés. Teria sido melhor para nós. Você não pode servir a Deus naquilo que é melhor para você. Você não pode buscar Deus naquilo que você acha que é melhor para você. Lógico, igreja, você precisa ser inteligente, porque Deus nunca, a Bíblia descreve isso. Quem é o pai que dá se um filho pede um pão, dá uma cobra, uma pedra? Lógico que Deus sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos também aprender que o nosso Deus, Ele sabe de tudo, Ele tem tudo que nós necessitamos. Então por que eu estou mais interessado nas coisas do que nele? Se Ele é a fonte, se Ele é a raiz, se Ele é o nosso tudo, igreja, como eu posso ter interesse apenas por coisas perecíveis? Porque milagre físico passa, igreja. O que permanece é essa vida de intimidade com Deus. E isso permanece para sempre. Não, pastor, não permanece. Permanece, porque quando você tem uma vida aqui de intimidade com Deus, quando Ele vier te buscar, você vai continuar tendo uma vida de intimidade para sempre do lado dele. Amém, igreja? Isso é eterno. Quando você está focado apenas naquilo que Ele pode fazer por você, sabe o que vai acontecer com a igreja? Você vai ser um crente de altos e baixos, como Israel. Vai ter momento que você vai sorrir. Vai ter momento que, ao olhar para você, você vai transmitir para as pessoas que você está bem, pelo sorriso que dá. Mas quando está indo tudo errado, você vai transmitir para as pessoas que alguma coisa está acontecendo de errado na tua vida, dentro da tua casa. Porque a insatisfação é nítida
nítida na sua vida. Eu não posso servir a Deus assim. A minha alegria tem que ser constante. Paulo dizia assim: eu aprendi a servir a Cristo no muito, mas também aprendi a servir no pouco. Eu estou feliz no pouco, tanto como eu fui feliz no muito, no pouco, a minha alegria é a mesma. Paulo sofrendo na prisão, mas ele dizia: Cristo, a tua graça, meu Pai, me basta. Isso é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Mas percebe que Israel, Deus fez tanto, Deus fez muito, e não para por aqui, tá, gente? Se você for continuar seguindo a história de Israel até a terra prometida, apenas Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Josué e Caleb, daquela geração, foram 2 apenas. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque era um povo que, infelizmente, por seguir a Cristo, por buscar Cristo, apenas baseado, se eu olhar naquilo que ele estava fazendo e não naquilo que ele era, infelizmente, eles murmuraram tanto que Deus não deixou eles entrar na terra prometida. Reclamavam tanto, questionavam tanto, sendo que Deus a todo momento mostrava estar ali, mostrava ser com eles. O poder dele foi tão notório que eles perceberam que já não eram mais escravos. Mas a toda dificuldade, faltava água, eles reclamavam, faltava carne, eles reclamavam, faltava o pão, eles reclamavam, tudo eles reclamavam. E Deus ia através de Moisés, Moisés orava, Deus atendia, Moisés clamava, Deus respondia, mas ainda assim eles andavam insatisfeitos. E a gota d'água foi quando Deus pediu para escolher 12 homens das tribos de Israel, entrar na terra, espiar a terra. E chegaram murmurando novamente, ao ponto de querer matar Moisés e voltar para o Egito. Porque a alegria de uma pessoa que serve a Deus pelo que ele pode fazer, ela é momentânea, igreja. Nunca esqueça, é momentânea. Uma alegria de uma pessoa que está diante de Deus apenas quando Deus faz o que ela quer, é momentâneo, porque nem sempre vai estar de acordo com aquilo que você projetou para a tua família, para a tua casa, ou até mesmo para a sua própria vida. Às vezes vai estar ao contrário, e ainda assim eu preciso estar bem. Jesus ia enfrentar a maior dor da vida dele, disse para os discípulos: vocês vão me abandonar, mas eu sei que o meu Pai está comigo. A dor que ele enfrentou, ele continuava cheio da presença, unido em espírito com o Pai. Igreja, precisamos aprender a não mais permanecer dessa forma. Amém, igreja? A nossa maior promessa, você vai depois anotar, é Deus. A nossa maior herança é Deus. Israel estava exatamente, o coração deles estava apegado no que e não em quem eles herdariam. Quando a terra prometida era na cabeça deles, essa promessa era comprometida por cada dificuldade que eles passavam, então eles reclamavam. Mas eles não enxergavam que Deus estava ali. Eles não enxergavam que Deus estava ali. Toda a dificuldade, Deus cuidando daquele povo. Deus foi protegendo aquele povo. Deus foi guardando aquelas pessoas. E a igreja nos dias atuais tem esse mesmo reflexo de Israel. Um povo que infelizmente tem seguido a Cristo dessa forma. Apenas estou aqui porque eu estou esperando alguma coisa acontecer na minha vida. É lógico, igreja, que esse grupo de pessoas tem crescido a cada dia. E por ter crescido a cada dia, a gente consegue compreender a imagem da igreja. A falta de intimidade com Deus tem crescido dentro do santo lugar, e por esse motivo a igreja permanece vazia, porque infelizmente elas estão insatisfeitas. Lembre-se, Israel está feliz, muito feliz, quando Deus faz o que eles querem e quando eles querem, mas eles ficam infelizes quando Deus não faz o que eles querem, no momento que eles querem. Nós não podemos ser assim. Quem está entendendo, igreja? E aí, não responda, mas e você?
se encontra nesse grupo? Igreja. Um dia Deus falando para mim, quando eu orava: qual é a tua herança? Qual é a tua coroa? Qual é o teu prêmio? O que é mais importante para você? E eu até pensei assim, comecei a imaginar: não, é minha família. Porque é importante. Com certeza a família é importante. Mas a família também se coloca no que e não em quem. Os filhos, os nossos filhos, você como filho, você é herança de quem? De Deus. A Bíblia diz isso. Nós somos herança do Senhor. Então, se todos nós somos herança de alguma maneira, nós precisamos compreender que nós não podemos manter os nossos olhos em quem ou em que nós estamos herdando, o que nós estamos possuindo ou conquistando, mas em quem nós estamos, ou quem está em nossa vida. É isso que nós precisamos focar. E eu disse: Senhor, eu sou o que sou porque o Senhor me amou primeiro, porque eu sofria e eu voltei atrás depois que eu imaginei que era minha família. Eu amo e vou cuidar até o final, mas o Senhor é a base de tudo, da minha vida e da minha família. Amém, igreja? Não busque a Deus pelo que Ele pode fazer. Não seja desse grupo, saia desse grupo. Mas infelizmente esse grupo cresce dentro da igreja. Esse primeiro grupo de pessoas cresce e muito dentro da igreja. Nós não podemos buscar Deus pelo que Ele pode fazer por você, mas busque a Deus pelo que Ele é. Nós vamos falar disso amanhã e você não pode faltar. Amém? Se você, ao analisar, está sendo esse tipo de pessoa, você vai pensar direitinho. Não tem pessoas que passam por problemas e dizem: ô Senhor, tanto que eu orei, tanto que eu pedi, por que aconteceu? Eu não vou mais para a igreja não. Tem pessoas que fazem isso. Esse tipo de pessoa, vamos pensar junto? Ela está ou não encaixada nesse primeiro grupo de pessoas dentro da igreja? Está. Vamos olhar para a imagem de Jesus. Jesus, no início do seu ministério, foram tantos milagres, tantas coisas extraordinárias, tantos doentes que Ele curou. Ele multiplicou pães, peixes, fez coisas extraordinárias, andou por sobre as águas, fez tanta gente ter uma nova vida. Mas Ele foi caminhando, chegou no final. O final dele foi como? Igreja, fisicamente, a morte. Ele foi até a morte. Quer dizer que ele, se não fosse Jesus Cristo, se fosse um crente, vou dizer assim, dos dias atuais, oh glória a Deus, olha o poder de Deus, gente, o homem curou, o homem foi liberto, olha que coisa maravilhosa. Aí lá na tribulação, eu não sei que Deus é esse, não, está amarrado, Senhor, eu não vou mais, não aceito isso não. Jesus fez milagres, mas no dia da morte, Ele continuou servindo e amando a Deus. Sabe por quê? Porque Ele servia a Deus, buscava a Deus, ao Pai, pelo que o Pai era. Ou, nos dias de hoje, é para nós. Quem está entendendo, igreja? Guarde essa palavra dentro de você. Eu não quero servir a Deus dessa forma. Você acha que Deus te abandona no dia da dificuldade? Se José não fosse um homem cheio de Deus, ele jamais ia compreender que Deus estava com ele diante de tanta dor e sofrimento que ele sofreu. Após eles, os irmãos os trair, vendendo para o Egito como escravo. Para o Egito não, na verdade, foi vendido para uns ismaelitas e eles levaram José para o Egito. Mas dali para frente a dor dele foi só crescendo e foram muitos anos. Mas se ele servisse a Deus apenas pelo que Deus podia fazer, no momento da visão, oh glória a Deus, ele se alegrou tanto que contou o sonho para os irmãos.
Agora a dor vai chegar. Ele poderia ter abandonado se ele fosse essa pessoa que vivesse nesse primeiro grupo de pessoas dentro da igreja. Ele teria abandonado, porque ele foi sofrer e muito, igreja. Sofreu e sofreu muito. Mas quando ele tem um encontro com seus irmãos, o que ele disse para os seus irmãos? Vocês são covardes, não são? Rapaz, vocês vão me pagar, eu sou o governador do Egito e eu vou enforcar todo mundo. Foi isso que ele disse para os seus irmãos? Ele disse assim para os seus irmãos, sabe? Está lá em Gênesis 45. Ele vai dizer assim, ó: não fique aí se culpando, se recriminando por terem me vendido para cá, pois foi Deus que me enviou adiante de vocês para a conservação de vidas. Ele vê Deus no meio da dor, do sofrimento. Glória a Deus. Estava firme porque era um homem que servia a Deus, porque ele era ou é. Não, eu não quero ser esse tipo de pessoa. E você, igreja, que serve a Deus apenas pelo que ele pode fazer? Você quer ser esse tipo de pessoa, de servo para Deus? Não seja. Se você foi, admita diante de Deus e busque esse conserto, porque não tem nada perdido. E mude. Seja um servo como Moisés. Amanhã nós vamos fazer esse contraste. Amém? Amém. Entre esse povo e o seu líder, Moisés. E você vai ver que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa é ouvir acerca disso. Amém. Então você não pode faltar. Amém? Foi edificado? Amém. Então viva isso bem forte para o nosso Deus, que é digno de ser glorificado. Vamos para os pontos? Posso? Você não vai anotar agora, tá? Você vai ler comigo, depois você... Israel fica muito feliz desde que... Israel fica muito infeliz. Terceiro, te afastará de quê? Certo? Não é o que é melhor para você. É o segundo, é o quarto ponto. É isso aqui, ó. O relacionamento, presta atenção. Te apenas... Tá vendo? Então, perceba que não é o que é melhor para mim, é o que é melhor para ele. Ele sabe mais do que a gente. Amém, igreja? Jesus foi lá: pai, passa de mim esse cálice. O pai sabia mais do que o filho. Não, meu filho vai ter que passar por essa dor, mas eu vou estar contigo. Amém? Isso nós temos que aprender. Jesus veio a este mundo com um propósito. Ou você acha que você está aqui porque é obra do acaso? Não, tem um propósito. E se você ficar aí discutindo, o barro discutindo com o oleiro, não dá certo. Deixa ele cuidar. É do jeito dele, não do nosso. Aí se nós já até preguei a respeito disso. Amanhã eu vou trazer uma imagem para você entender como se Deus tivesse enviado direto pelo deserto de Ur, se eu não me engano, de Sur. Era rapidinho, mas é como se ele tivesse pegado no mapa, trago o povo de lá, dado essa volta inteira e chegado praticamente no mapa. É assim, ó. Mas a intenção de Deus era uma, e também a de Moisés. Amanhã a gente vai ver sobre isso, porque Deus é perfeito. Só que o povo não entendia. O povo não confiava em Deus. O povo não cria em Deus. Por isso que eles viviam dessa maneira. Não é do meu jeito. O relacionamento de Israel consistia apenas no que era melhor para eles e não o que era melhor para Deus. Poxa, a minha vida é diante de Deus, então vou servir a Ele do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero. Eu não posso vir à igreja quando dá. Eu acho que hoje eu não vou, eu acho que não. Não, se você é servo, o servo serve. Amém, igreja? Se Jesus servisse desse jeito, Ele não teria morrido no nosso lugar. Quem entendeu? Amém. E o quinto? É a tua maior herança. Não é a transformação do casamento não, tá? Não é a transformação dos filhos não, viu? Não é a cura que você está buscando diante de Deus, não. A tua maior herança é Deus. Porque quando você busca pelo que Ele é, você vai estar alegre tanto quando você estiver
curado ou quando você estiver doente. Mas se você serve a Ele, porque apenas pelo que Ele pode fazer, quando Ele te curar desse problema, você está buscando, reclamando, questionando. Quando Ele curar, você vai ter outro pretexto para continuar reclamando, murmurando, mas não vai ser uma pessoa grata, porque a tua herança é o que Ele pode fazer e não o que Ele é. Está entendendo, igreja? A herança que nós temos é Deus. Então não importa como esteja aqui do lado de fora, eu sou grato. Eu tenho alegria no meu coração, porque eu tenho Deus. Ele é suficiente para a minha vida. Bem forte para o nosso Deus, que é digno de ser glorificado.